Vamos falar agora da aprovação pela Câmara dos Deputados da emenda à Constituição que obriga a execução das emendas parlamentares. A chamada PEC do Orçamento Impositivo foi votada nesta terça-feira. Metade do dinheiro da emenda tem que ser destinada à saúde, mas a medida não agradou a entidades ligadas ao setor. Na prática, a PEC tira de deputados e senadores a dependência do Executivo, já que os recursos das emendas parlamentares têm que ser repassados todo ano no orçamento sem a autorização da Presidência da República. A PEC foi aprovada com 452 votos a favor na Câmara. A PEC propõe que o governo repasse parte de sua receita líquida para a saúde, mas entidades representativas do setor queriam que o valor fosse calculado com base na receita bruta, o que significaria muito mais dinheiro para a saúde. Se fosse aprovado o que estava previsto num projeto de lei popular, de iniciativa popular, chamado Saúde Mais 10, que previa o direcionamento de 10% das receitas correntes brutas do governo para o financiamento do sistema público de saúde, do SUS, isso representaria um acréscimo de mais de 50 bilhões por ano ao que o governo brasileiro vem historicamente gastando. A proposta obriga ainda que metade do valor das emendas seja destinado à saúde e permite que o governo contabilize este recurso no total da verba destinada para o setor. A gente sempre se posicionou contrário. Se viesse adicionar sem comprometer o piso, seria até considerado ganho, mesmo que a gente tenha uma posição contra a emenda parlamentar. Mas à medida que o governo apresentou uma proposta de qualificar essas emendas parlamentares, nós entendemos que poderia haver alguma ação mais consequente e a população monitorar aonde esses parlamentares aplicariam 5 bilhões de reais. O ministro da Saúde, Arthur Quiorio, afirmou que não pode comentar o assunto e que a área técnica do Ministério avalia o impacto da medida. Vamos conversar com Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Por um lado, o governo tenta fechar a torneira dos gastos, por outro, há muita pressão para a liberação de recursos. E o orçamento federal, como é que fica? Você tem essa questão do orçamento aqui no Brasil, até por conta aí dos tempos de inflação, é uma ficção. Como é fixado o orçamento? No começo do ano, o governo estima uma inflação maior, calcula uma receita proporcional àquela inflação, e depois, no decorrer do ano, se a inflação é menor, aquele diferencial o governo aplica onde quiser. E sempre usou as emendas como uma forma de pressão sobre os deputados. Então, nesse sentido, o Congresso tem razão em exigir aí um orçamento mais realista. Por outro lado, esse terreno das emendas parlamentares é um terreno meio pantanoso. Tem muito interesse de empreiteiras no meio aí, acertos com deputados para incluir as suas emendas, então é uma outra parte pantanosa. Agora você vê, nesse embate entre governo e entre os parlamentares, a saúde fica de fora. Ou seja, você tem hoje uma perda de rumo tão acentuada aí que essa questão do bem comum não faz parte do jogo. E tem mais um complicador, né? Hoje, o depoimento aí da contadora do Youssef menciona especificamente aí o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, você tem um jogo aí muito complexo em que você tem que ter... O orçamento não pode ser essa ficção que foi até hoje. Você tem que seguir o orçamento, você tem que dar essa liberdade de aplicar sem o governo chantagear, digamos, os deputados. Mas, por outro lado, se não houver transparência, isso vai virar uma esbórnia sem controle. Nassif, o dólar hoje subiu mais de 1%, fechou a 2,87, é o valor mais alto desde 2004. E qual a consequência disso? Bom, se ficar até que não é ruim não, porque o Brasil está precisando de um dólar aí valorizado para poder melhorar as exportações. Mas é um jogo ainda que o mercado está muito ansioso, esperando definições do governo. Por exemplo, o caso Petrobras é um caso que tem assanhado o mercado. Em pouco tempo, aí, o novo presidente da Petrobras vai resolver essa questão do balanço da Petrobras e essa questão da governança. Então, é um ponto a menos de atrito. No momento em que a presidente da República mostrar um projeto de governabilidade, o dólar cai. Não muito, não, porque não pode cair muito em função da balança comercial. Mas é um jogo de expectativa, porque você tem a oposição com essa
imprudência aí de falar em impeachment, a Petrobras amarrada aí com a cadeia de fornecedores, afetando a indústria. Então é um conjunto de problemas que, à medida que forem saindo da pauta aí do governo e do país, o dólar tende a acalmar. Mas aí depende de uma iniciativa que não veio até agora da Presidência da República. Luiz Nassif, obrigado. Boa noite.